Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se inscrevam caso não forem inscritos. Lá no sininho marque a opção todos para receber todas as notificações sempre que um vídeo novo aparecer aqui no canal. Deixa o like para melhor ranquear o vídeo e compartilha com algum amigo que você saiba que vai prestar Enem ou vestibular. E fiquem comigo até o final. Então, nós abordamos a segunda lei de Mendel. Faltou gravar o vídeo sobre as exceções. Então, nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre as exceções da segunda lei de Mendel, que assim como a primeira lei, também tem as suas exceções. Quem não acompanhou a introdução à genética e a primeira lei de Mendel, assim como resolução de questões, tem uma playlist no canal de genética que você pode acessar os vídeos e todos na ordem, tá bom? Lembrando que na segunda lei de Mendel, ele cruzou duas ou até mais características simultaneamente, por exemplo, a cor da ervilha e a forma da ervilha, e ele obtinha sempre nesses cruzamentos uma proporção constante de 9 para 3 para 3 para 1. Então, essa é a proporção, é a regra da segunda lei de Mendel. Quando ele cruzou, por exemplo, a ervilha amarela lisa com a verde rugosa. Então, ele obteve essa proporção aí na geração F2. Para quem, de novo, não assistiu, por favor, volte, que é para você não ficar perdido aqui nesse vídeo, tá bom? Volte lá na segunda lei. Então, nós vamos observar 3 exceções, onde a proporção de 9, 3, 3, 1, ela vai mudar aqui. A primeira exceção é de genes complementares. E o caso que eu trouxe para genes complementares para a gente compreender foi o da surdez no ser humano. Existem alguns genes responsáveis pela formação de algumas estruturas no nosso ouvido interno. Por exemplo, o gene desão é responsável pela formação da cóclea. A cóclea é essa estrutura que eu estou circulando no ouvido, responsável por captar o som que veio lá do tímpano, passou pelos 3 ossinhos do ouvido, martelo, bigorna e estribo, e a cóclea é como se fosse uma caixa amplificadora, né? Uma caixa de ressonância. Ela capta o som e amplia esse som. E temos o gene exão, responsável pela formação do nervo auditivo. Esse nervo, ele pega o som que foi ampliado na cóclea e manda para o cérebro. O cérebro recebe, lê e interpreta e envia uma resposta. Então, o som é um mecanismo muito complexo, precisa de vários genes juntos para que ele seja compreendido, né? Para que você ouça. A ausência do gene desão interfere na formação dessa cóclea. Então, desinho leva a uma cóclea defeituosa, ou seja, a gente já pode classificar o indivíduo como surdo, tá? A ausência do gene exão, ou seja, o ezinho, também leva à formação, só que agora é do nervo auditivo, o que também deixa o indivíduo surdo. Um defeito na cóclea, você pode utilizar um aparelho auricular nessa região do ouvido externo e ele vai fazer a função. Então, é uma surdez, mas pode ser revertida ou cirurgicamente ou utilizando um aparelho auditivo. Já um problema no nervo auditivo, o nervo que é formado por neurônios, é uma célula que não consegue fazer regeneração. Então, uma vez sofreu uma lesão ou ele foi mal formado, a surdez ela se torna irreversível. Na geração P, P representa parental, P representa puros. E puros é a mesma coisa que homozigoto, né? Letras iguais. Eu peguei o indivíduo aqui, exão, desão. Nós temos, se tiver apenas um exão, já ouve, porque ele tem a formação de um nervo auditivo, e o desão ele também ouve, porque ele forma a cóclea.
Então, eu cruzei um indivíduo normal com um indivíduo surdo. Essa surdez, ele é surdo tanto para o nervo auditivo quanto para a cóclea. Surdez para as duas características. Antes de fazer um cruzamento como esse, nós temos que observar a segregação. A segunda lei manda segregar e separa só o que for diferente. Então, quando eu pego aqui o genótipo, ezão, ezão, desão, desão, com um ezinho, ezinho, dezinho, dezinho, não dá para separar o ezão, não dá para separar o desão. Então, nós temos só a formação de um gameta. O ezinho também não separa e nem o dezinho. Então, nós só temos um gameta. Fazendo esse tipo de cruzamento, nós temos o ezão com o ezinho, desão, dezinho. Então, todos os indivíduos de um cruzamento de um indivíduo normal com um indivíduo surdo, todos vão ser o quê? Normais. Normais porque tem o ezão, normal porque tem o desão simultaneamente. Um gene complementa a ação do outro, né? Então, nós temos em F1 100% de indivíduos normais. Vamos agora para a geração F2. Quem é F2? F2 é cruzar F1 com F1. O F1 nós já encontramos. Ezão, ezinho, desão, dezinho. Nós podemos chamar esse indivíduo de duplamente heterozigoto ou então de dihíbrido. Ele é híbrido duas vezes. Nós vamos cruzar com um semelhante. Antes de fazer o cruzamento, temos que fazer a segregação. Então, separa, só observa aqui o primeiro gene, ezão, ezinho. Nós separamos o ezão do ezinho e depois o desão do dezinho. Observe que eu estou encontrando gametas. Qual gameta? Ezão, desão, ezão, dezinho, ezinho, desão e ezinho, dezinho. Como esse indivíduo é idêntico ao outro, não precisa segregar porque são os mesmos gametas. E esses gametas que a gente encontrou, nós vamos trazer aqui para a tabela. Ok? Tá aqui na tabela, tanto o gameta do sexo masculino quanto do sexo feminino, fazendo aí a tabela de Punnett. Sem perder tempo, porque vocês já sabem como se faz o cruzamento, né? Pega o ezão de cima com o ezão do lado, o desão de cima com o desão do lado. Pego o ezão de cima com o ezão aqui do lado, o desão de cima com o desinho do lado. Então, eu vou ensinar um método mais fácil. Nós sabemos que se aparece o gene ezão e o desão, ele é normal. Ele é normal, o ezão, porque tem um nervo auditivo e o desão porque forma a cóclea. Então, todo mundo nessa coluna vai ser normal e eu vou só colocar N para normal. Assim como todo mundo nessa linha tem o ezão e o desão, então todo mundo nessa linha é normal. Então, se tem pelo menos um ezão e um desão, é normal. Vamos observar agora esse indivíduo aqui. Ele tem o ezão aqui e um ezão. Ezão, ezão. Tem um ezão, beleza. Tem o nervo auditivo, mas não tem o desão. Você observa que é um desinho aqui e um desinho. Então, se tem desinho, desinho, a gente já sabe que é surdo. E qual é o problema? O problema está lá na cóclea. Então, pode utilizar um aparelho auditivo. Essa surdez ela é reversível. Vamos observar esse outro. Ele tem um ezão aqui de cima e tem o desão aqui do lado. Então, se tem um ezão e um desão, é normal. Esse próximo tem o ezão em cima, mas não tem desão nem em cima nem do lado. Então, é o que? Surdo. Esse indivíduo aqui, ele tem um ezão do lado, ó, é esse aqui. Então, observando aqui do lado, ele tem um ezão e em cima tem um desão. Então, se tem um ou o outro, é o que? Normal. Aqui, agora, não tem o ezão nem em cima e nem do lado. Então, se faltou pelo menos um, já sabemos que é surdo. E a falta desse ezão aí indica uma surdez que não dá para se reverter, porque o problema é no nervo auditivo. Nós temos agora embaixo ezinho, ezinho também surdo. Aqui nós temos um ezão aqui do lado. Aqui agora, ó, tem um ezão do lado, mas não tem um desão nem do lado nem em cima, surdo. Esse aqui agora, ele tem um ezinho em cima e ezinho do lado. Então, ezinho, ezinho já é surdo. E esse último aqui, esse é que é surdo mesmo, né? Porque tem
Não tem nem o Ezão e nem o Dzão. Então, surdo. Quantos normais? Nós encontramos aqui 3, 5, 6, 7, 8, mais um aqui, 9 normais. E quantos surdos? O restante é surdo até completar os 16. Então, 9 normais, 7 surdos. Então, observe que 9 para 7 não é a mesma coisa que 9 para 3, para 3, para 1, que é a regra da segunda lei. Então, é uma exceção. Vamos à segunda exceção, a epistasia. Na epistasia, um gene impede a manifestação de outro. E o exemplo que eu trouxe para que a gente entenda é a cor das penas em galinhas da raça Legor, que é a galinha de granja. Nós temos aqui o isão inibe o gene cesão. Então, o isão, onde ele aparecer, se aparecer o cesão ele não se manifesta. Pelo fato do isão ele ser forte e ele impedir que outro se manifeste, nós chamamos ele de epistático. O cesão é aquele que produz cor. Só que, quando ele vem ao lado do isão, ele não produz cor. Então, ele se deixa inibir. Ele é chamado de hipostático. É o gene fraco. Ele produz cor, mas ele não pode vir ao lado do isão. O cezinho, ele não produz cor. E o izinho, ele não tem efeito inibidor. Então, a gente pode afirmar que, quando uma galinha vai ser colorida, quando ela tem o gene cesão, mas ele não pode vir ao lado do isão. Então, quando for izinho, pelo menos um cesão, a galinha vai ser colorida. Aqui na geração parental, eu peguei 2 galinhas. Imagine aí a cor dessas galinhas. Eu peguei isão, cesão, cesão. Se tem um isão que inibe o cesão, a galinha não apresenta cor, ou seja, branca. Aqui o izinho, cezinho. O izinho não tem efeito inibidor, mas não tem o gene cesão, então ela não vai ser colorida. Ela continua sendo branca, já que o cezinho, ó, não produz cor. O resultado desse cruzamento que eu vou trazer aqui para o lado é isão, cesão, com izinho, cezinho. A gente separa? Não, professora, porque eu já aprendi que só separa o que for diferente. Separa esse? Também não, só temos um gameta aí. Separa o primeiro? Não, eles são iguais e também não. Faz o cruzamento, isão com izinho, cesão com cezinho. Qual vai ser a cor dessa galinha? O cruzamento de 2 galinhas brancas. Nós acabamos de cruzar 2 galinhas brancas. 100% deu o quê? Branca também, professora, porque tem um cesão que apresenta cor, mas o isão não deixa, então a galinha branca também. 100% de galinhas brancas. Quem é F2? F2 é o retrocruzamento, é você cruzar F1 com F1. Então, você vai cruzar 2 galinhas aqui de híbridas. E todo mundo já sabe, né? Primeiro segrega. Então, a segregação eu vou trazer aqui para o ladinho. Separa o primeiro? Separa, porque são diferentes. Separa o segundo? Também separa, são diferentes. Quais são os gametas? Isão, cesão, isão, cezinho, izinho, cesão e izinho, cezinho. Esses gametas eu vou trazer para o heredograma, está aqui. E o outro, olha, são iguais, então não há necessidade de segregar. Então, os outros gametas eu trouxe para cá para formar as colunas. Agora é só cruzar. A forma mais rápida de vocês observarem esse cruzamento é só lembrar das regrinhas. Onde apareceu o isão com o cesão, a galinha vai ser branca, não é isso? Então, essa coluna todinha é de galinhas brancas. Opa! E nessa linha aqui todinha apareceu o isão e o cesão, também é de galinhas brancas. Esse indivíduo aqui, ele é isão, mas é cezinho não produz cor, então branca de novo. Esse aqui tem um isão lá em cima, né, professora? Olhando aqui para cima tem o isão e aqui do lado tem o cesão, então ela vai ser branca de novo, tem o isão e o cesão. Essa outra aqui, ó, tem o isão, mas é cezinho. Cezinho a gente já sabe, não produz cor. Essa outra
Tem o isão aqui do lado e em cima tem um cesão. De novo, galinha branca. Mas só tá dando branca, é? Será que a tabela todinha vai ser de galinha branca? Esse aqui em cima é o izinho, do lado o izinho. Opa, izinho, izinho não afeta em nada. E se tem pelo menos um cesão, aqui no caso são dois, é um em cima e um do lado, então a galinha é colorida. Olha, a primeira galinha colorida aí. Esse agora, izinho, cesão. E aqui, ó, izinho, cezinho, ó. Izinho não impede que o cesão se manifeste. E o cesão representa cor, outra galinha colorida. Vamos continuar aqui. Aqui em cima é izinho, cezinho, para preencher essa célulazinha. E aqui, ó, cezinho, cezinho, ó. Cezinho, cezinho. Mas cezinho, cezinho não apresenta cor, galinha branca. Vamos aqui agora, cesão aqui, manifesta a cor, e aqui em cima é izinho, do lado é izinho. Então, deixa o cesão se manifestar, galinha colorida. Essa última galinha, nós temos o que do lado? Cezinho, e aqui do lado, cezinho em cima e do lado. Cezinho, cezinho, não manifesta a cor, é branca. Nós encontramos aqui quantas galinhas brancas e quantas coloridas? Nós encontramos a proporção de 13 brancas para 3 coloridas. Ao todo tem que estar 16, então 13 brancas e somente 3 coloridas. Se não é a mesma coisa que 9 para 3 para 1, que é a segunda lei, então nós temos a segunda exceção aí, a epistasia. Vamos à terceira, poligenia ou herança quantitativa. Então, na poligenia, poli representa muitos genes, ou então você vai quantizar. Quanto mais genes dominantes você colocar para a cor da pele humana, mais escura essa pele vai ser. Então, aqui nós temos 4 genes, todos são dominantes. O indivíduo ele é negro. Nós temos aqui o genótipo e o fenótipo. Se você não colocar nenhum gene dominante, o indivíduo vai ser branco. Então, você está observando aí, quanto mais genes dominantes a gente acrescentar, a pele vai escurecendo. Então, aqui eu não tenho nenhum. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, branco. Já que o de cima, ó, você tem um gene dominante, pelo menos um gene dominante, ou um azão ou um bezão, a cor já pigmentou, né? Já existe a produção da melanina. O indivíduo, ele é mulato claro. Agora aqui nessa outra, nós temos 2 genes dominantes. Deixou de ser 0, aqui nós só temos um gene dominante, aqui nós já temos 2. Ou 2 azão, azão, ou 2 bezão, bezão, ou então um azão e um bezão. Sendo que são 2 dominantes, a tonalidade aumentou mais um tom, é mulato médio. Na próxima, nós temos 3 dominantes, ou aqui também 3 dominantes. Aumentou mais um gene dominante, o indivíduo mulato escuro. E quando todos os genes são dominantes, o indivíduo passa a ser negro. Essa mesma característica também está ligada à cor da nossa íris, né? A cor dos olhos. A ausência de pigmentação ou de genes dominantes representa olhos claros. Você vai aumentando os genes, você vai pigmentando, vai escurecendo os olhos, né? Escurecendo a íris. Então, aquele mesmo esquema, você vai pegar o indivíduo aqui da geração pura, que é só homozigota, então tem um indivíduo negro com um indivíduo branco. Faz o cruzamento de negro com branco, você vai ter 100% de indivíduos híbridos ou duplo heterozigotos. Tem um azão e um bezão, então se são 2 genes dominantes, você aprendeu aqui que com 2 genes dominantes é um mulato médio. Então, cruzando um negro com um branco, deu 100% de mulato médio. Quem é F2? Lembrando, F2 é cruzar F1 com F1. F1 que a gente encontrou foi o quê? Um mulato médio. Então, você vai cruzar com outro mulato médio. Antes de cruzar, segrega. Separa o primeiro, porque eles são diferentes. Separa o segundo. Nós vamos encontrar os gametas.
Então, o gameta aqui é azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Esses gametas a gente joga na tabela. Então, a gente só vai contar. Então, aqui em cima, nessa coluna, nós temos 1, 2. Aqui do lado tem mais 2. 1, 2, 3, 4 dominantes. A gente aprendeu aqui do lado, ó, que 4 dominante é o indivíduo negro. Continuando aqui, em cima temos 1, 2 dominantes. Do lado tem mais 1. 1, 2, 3. 3, olha para a tabela aqui do lado. 3 é o quê? Mulato escuro. Então, ó, você já deve ter descoberto o segredo. Nós só vamos contar. Em cima nós temos 2 dominantes e aqui nós temos mais 1. Então, 1, 2, 3. 3 é o quê? Mulato escuro. Aqui em cima nós temos 2. Aqui embaixo não tem mais nenhum. Então, se só é 2, é mulato médio. Eu vou dar um salto aqui no vídeo. Tá? Então, vocês vão fazendo só a mesma coisa, é só contando. Esse último aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser azinho, azinho, bezinho, bezinho. Não tem nenhum dominante, então, branco. Então, vamos para a proporção. Quantos negros a gente encontrou aqui no cruzamento de 2 mulatos médios, de híbridos? Nós encontramos um negro, proporção 1 negro. Quantos mulatos escuros? Nós temos 1, 2, 3, 4. Quantos mulatos médios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos mulatos claros? 1, 2, 3 e 4. E quantos brancos? Apenas 1. Olha a proporção 1, 4, 6, 4, 1. Não tem nada a ver com 9, 3, 3, 1. Coloquei esse gráfico aqui do lado, tá? Negro nós encontramos 1 no total de 16, assim como branco também 1 em 16. Mulatos escuros e mulatos claros nós encontramos o mesmo valor, 4 em 16, e mulatos médios nós encontramos 6 em 16. O nosso próximo vídeo vai ser trabalhar a segunda lei de Mendel em forma de questões. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.